Graça e paz, irmãos. Vamos todos juntos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e vamos todos juntos fazer a leitura do texto do verso 22 ao verso 35. Atos, capítulo 15, versos 22 ao verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem, se vos guardares. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Irmãos, vamos orar pela mensagem dessa noite. Querido Pai, essa noite nós estamos aqui, nos entregando de maneira humilde, nos entregando com simplicidade, reconhecendo que não somos nada, reconhecendo que somos pecadores, que carecemos do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque um dia Tu subiu naquela cruz e pagou um preço pelo qual nenhum de nós aqui podíamos pagar. Ali o Senhor nos reconciliou com Deus. Agora nós temos livre acesso a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo e somente por Jesus Cristo. Por isso, Senhor, louvamos e enaltecemos o Teu precioso nome nesta noite. Que a Tua presença, Senhor, esteja aqui em nosso meio, porque nós estamos aqui, Senhor, não para falar de nós mesmos, mas para apontarmos para o Cordeiro. Estamos aqui, Senhor, para declararmos que o Senhor é o centro das nossas vidas, e o Senhor precisa também e deve ser o centro das nossas reuniões. Senhor, se o Senhor não for o centro, Senhor, nada faz sentido. Nós nem deveríamos estar aqui, Senhor. Mas estamos aqui, Senhor, é para adorá-lo, é para glorificá-lo e é para falarmos do nosso Senhor. Então, Senhor, permita que falemos de Ti, que apontemos para o nosso Deus. Graças Te damos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós, neste final de semana, vamos dar continuidade à nossa série de estudos do livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes de darmos início ao texto lido e apresentado aqui essa noite,
se faz necessário nós relembrarmos um pouco das mensagens anteriores, daquilo que nós temos visto. E então, como é sabido de todos os irmãos, Paulo e Barnabé, estes homens saíram ali de Antioquia, da igreja de Antioquia, e antes de sair, estes homens saíram com oração, com jejum. Eles não tomaram decisões precipitadas, pautadas neles mesmos, nas vontades humanas. E nós vemos que lá em Antioquia, enquanto esses dois homens estavam ali pregando o Evangelho, enquanto eles estavam ali na cidade de Antioquia, levando as boas novas da salvação para os gentios, eis que acontece um grande problema na cidade de Antioquia. Todos nós vimos. Este grande problema, um problema teológico, um problema doutrinal acontece ali. A igreja cristã que se formava, a sua maioria era composta por judeus. E os gentios estavam chegando na igreja cristã que se formava, ali em Antioquia. Mas a maioria era de judeus, e os judeus naquele período ainda, por mais que tivessem crido no Senhor, recebido o Senhor como seu único Senhor e Salvador, os judeus ainda mantinham algumas práticas da lei de Moisés. Eles permaneciam ainda com a circuncisão, com a dieta dos animais e também com a guarda de alguns dias relacionado ao calendário judaico, às festas judaicas. Então, à medida que o Evangelho era propagado e os gentios recebiam o Evangelho e criam no Senhor como seu Senhor e Salvador, estes judeus começaram a impor, a colocar algo a mais na doutrina da salvação e ainda diziam que se eles não se circuncidassem, os gentios, eles não seriam aceitos e recebidos na igreja. Este foi o grande problema. Um problema teológico, um problema doutrinal, algo que feria algo que é essencial no fundamento da fé cristã, que é a doutrina da salvação, e um grande problema. Ali havia uma diversidade de povos, judeus e gentios. Então, Paulo e Barnabé, que não pregavam estas coisas, Paulo e Barnabé pregavam que a salvação é pela graça, que a salvação é pela graça por intermédio da fé em Cristo Jesus e somente pela graça, não concordam com aquilo que os judeus estão fazendo. Mas o apóstolo Paulo, assim como Barnabé, homens de Deus, o apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que tinha visto Jesus Cristo ressurreto no caminho de Damasco, ele, naquele momento, ao ver este grande problema teológico, doutrinal, ele em nenhum momento ele age por si mesmo. Em nenhum momento, por mais grau eclesiástico que ele exercia, como um apóstolo, como um homem que tinha visto Cristo ressurreto, em nenhum momento ele foi ali e colocou o seu jeito humano para resolver as coisas com decisões isoladas. Este homem, um homem de Deus, recorre então para a igreja de Jerusalém, junto com os outros apóstolos que ali estavam e junto com os presbíteros da igreja em Jerusalém, para uma comunhão, para uma decisão em conjunto e não decisões isoladas. Então, nós vemos que estes homens retornam para a igreja de Jerusalém e se forma o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém no ano de 49 depois de Cristo. Então, depois de muitos dias de discussões, de embates teológicos, trazendo a resolução de dois problemas, um doutrinal, teológico, e outro, a unidade na diversidade da igreja. A unidade na diversidade entre dois povos distintos, judeus e gentios. Havia um problema de convivência entre eles. Então, esses dois problemas precisavam ser tratados e resolvidos no concílio. Então, depois de muitos dias de discussão, nós vemos que o apóstolo Pedro, ele se levanta.
E o apóstolo Pedro, ele se levanta então para dar testemunho daquilo que Deus havia feito por intermédio dele lá na abertura do evangelho para os gentios, citando então aquele fato que nós vimos e estudamos no capítulo 10 do livro de Atos, a respeito da casa de Cornélio, de como ele foi lá, de como ele pregou, não só para Cornélio, mas toda a sua casa, mas seus vizinhos, mas os seus familiares, e como todos eles receberam o Senhor como seu Senhor e Salvador, e todos eles foram salvos, e o Espírito Santo desceu para os gentios, assim como havia também descido para os judeus em Pentecostes. Mas o Espírito Santo desceu mais para os gentios e menos para os judeus? Mas desceu mais para os judeus em Pentecostes e menos para os gentios? Não, da mesma maneira. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele não faz acepção de pessoas. Desceu de maneira igual. E Pedro continua dizendo e pregando ali no concílio, dizendo que querer impor a lei de Moisés seria como ir contra a Deus, seria ferir a palavra de Deus. E Pedro continua dizendo que impor os costumes da lei seria colocar um fardo pesado sobre os gentios, pelo qual os judeus e os pais dos judeus não puderam carregar. Essas são as palavras do apóstolo Pedro. E Pedro continua dizendo, e tratando e colocando um ponto final na questão do problema doutrinário e teológico. A salvação é pela graça. A salvação somente é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Para você ser salvo, para você ser aceito na igreja, você não precisa de Jesus mais alguma coisa. É somente Jesus. É isso que Pedro está dizendo e colocando um ponto final neste problema doutrinário e teológico. Em outras palavras, Pedro está dizendo no concílio, está dizendo para você e para mim, que a salvação somente é por Jesus. Basta você crer em Jesus como seu único Senhor e Salvador e você é salvo. A salvação não é Jesus mais circuncisão. A salvação não é Jesus mais a lei de Moisés. A salvação não é Jesus mais um ritual que eu e você precisamos fazer. A salvação não é Jesus mais um mantra que eu e você precisamos ficar repetindo. A salvação não é Jesus mais um ministério, mais uma igreja. A salvação é Jesus e somente Jesus. Basta você crer em Jesus e você é salvo. É isso que ele está dizendo para todos nós. Então, apesar dos fatos, e contra fatos não tem argumentos, os fatos apresentados por Pedro, o que ocorre ali naquele concílio? Silêncio. Houve um silêncio. E neste silêncio foi a porta de entrada então para Paulo e Barnabé darem o seu testemunho também daquilo que Deus estava fazendo por mão deles, por intermédio deles e para com os gentios. Então Paulo e Barnabé citam de como o evangelho estava sendo pregado, ganhando os gentios para a igreja. Eles citam os sinais, os prodígios, os milagres feitos ali. Sinais, prodígios e milagres que não vêm do homem, que não vêm da mão do homem, que não é poder do homem, mas é do poder de Deus. É do poder do Espírito Santo. Sinais, prodígios e milagres que não têm um fim em si mesmo, mas apontam para o Deus do milagre. Então eles citam toda aquela passagem e é importante nós frisarmos novamente o que ocorreu ali. Eles fizeram a cura de um homem, pelo poder de Deus, para a glória de Deus. Qual foi a reação do povo que estava ali? Aquele povo quis adorar Paulo e Barnabé, os chamando de deuses, o confundindo com deuses pagãos. Qual é a postura desses homens que são homens de Deus? Estes homens rasgam as suas vestes, indignados por ver que o povo estava idolatrando eles, que o povo estava adorando eles, sendo que somente Deus poderia receber adoração.
Mas a posição do homem de Deus é ser omisso também? Não. Nós vimos que esses homens se levantaram e disseram: o que vocês estão fazendo? Nós somos homens como vocês. Não nos adore, não nos aplauda. Homem de Deus não aceita adoração, não aceita reverência, não aceita aplauso. Essa é a postura desses homens de Deus. Então, na semana passada, nós vimos, o irmão Marcelo nos ajudou, também no concílio, o parecer de Tiago. Parecer de Tiago, um presbítero da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus. Então, Tiago inicia ali o seu parecer citando uma profecia do profeta Amós. Uma profecia que dizia que a vinda dos gentios para a igreja não era algo novo, não era algo que as pessoas precisavam ficar chocados ou espantados, porque aquela profecia do profeta Amós já dizia que Deus iria restabelecer, reedificar o tabernáculo caído de Davi. Por intermédio de quem? O que ele quer dizer nessa profecia com o tabernáculo caído de Davi? Através do descendente de Davi, filho de Davi, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Quem que é? Jesus. À medida que as pessoas iam se convertendo em nome de Jesus e ia se formando a igreja, o tabernáculo era restabelecido. É essa a profecia que estava acontecendo. Então Tiago está citando isso. Tiago está expondo ali o Antigo Testamento, uma profecia do profeta Amós. Mas Tiago continua. Tiago, se Pedro ele finaliza e coloca um ponto a respeito da doutrina da salvação, que a salvação é só pela graça, agora Tiago traz a solução para o segundo problema, que era um problema de convivência, que era um problema de unidade na diversidade entre dois povos, judeus e gentios, com perspectivas e práticas distintas entre eles. Então nós vimos semana passada que Tiago ali propôs 4 coisas pelo qual os gentios precisavam se abster para com os judeus. Essas 4 coisas nós vamos falar, se assim Deus permitir, no final da mensagem. Mas eu quero chamar a sua atenção ao parecer de Tiago. Como foi o parecer de Tiago? Será que Tiago foi bem? Será que Tiago talvez pegou leve demais? Qual foi a postura de Tiago aqui em seu parecer? O parecer de Tiago, amados irmãos, foi um parecer equilibrado. Foi um parecer sensato. Foi um parecer de um homem que estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Lembrando novamente, esses homens antes de fazer qualquer coisa, eles oravam, até jejuavam. Então, Tiago estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, até porque ele precisava resolver um problema de convivência, de harmonia, e ele não poderia ser diferente a não ser tomar essa postura. Tiago entendia que ser grosseiro, de que ser impositivo, fecharia a porta, fecharia o diálogo. As pessoas não iriam captar a mensagem, ele não iria conseguir colocar uma solução para o problema que estava ali. E este homem estava sendo conduzido pelo Espírito Santo, e nós podemos ver por quê? Porque o Espírito Santo ele é gentil. O Espírito Santo ele é cordial. O Espírito Santo ele é elegante. Ele não age em tom de confusão, de gritaria. Até porque Tiago entendia que ao gritar, ao impor, ao ser grosseiro, você não ganha ninguém. Pelo contrário, você perde pessoas. Então a posição de Tiago é uma posição sensata. E talvez se você ainda não concordou com isso, vamos ler na Bíblia. Eu quero que os irmãos leiam todos para mim o verso 28, por gentileza. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Então pareceu bem para o Abner? Não. Pareceu bem para o Alfredo? Para o Vinícius? Para o Júlio? Pareceu bem para quem?
para o Espírito Santo. Então, se pareceu bem para o Espírito Santo, pareceu bem para mim e para você também. Por quê? Porque somos cristãos e queremos ser guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo. O que eu e você precisamos entender nas nossas vidas é de que o meu jeito, o seu modo, o nosso modo, não é o jeito e o modo do Espírito Santo. Ações que eu e você queremos fazer por nós mesmos estão fadadas ao fracasso. Por isso eu e você precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo, a dependermos do Espírito Santo antes de qualquer coisa. Precisamos estar sempre pautados na palavra de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas então, seguindo o texto lido desta noite, o verso 22 diz o seguinte: pareceu bem agora para os presbíteros, os apóstolos, os irmãos da igreja, eleger 2 homens para irem com Paulo e Barnabé de volta para Antioquia. Esse é o contexto do versículo 22. Então nós vemos que houve uma resolução dos 2 problemas. O problema doutrinal da salvação é pela graça, somente pela graça. Segundo, a convivência, a unidade na diversidade. Foi colocado 4 coisas que os gentios precisavam se abster e que pareceu bem para o Espírito Santo, também não há discussão. Então, continuando, nós vemos que pareceu para os apóstolos, para os presbíteros, eleger 2 homens para retornarem com Paulo e Barnabé, que estavam em Antioquia, que viram o problema, para irem até lá, para darem o testemunho daquilo que foi definido e decidido no Concílio de Jerusalém. Então, quem foi esses 2 homens? Silas e Judas, conhecido como Barsabás. Esses 2 homens foram escolhidos, 2 homens de Jerusalém. Como eram esses homens? Eram homens quaisqueres? Não. Diz o texto que eram homens notáveis. O que isso significa, homens notáveis? Eram homens que davam bom testemunho. Eram homens que tinham bom testemunho, não só na igreja, mas fora da igreja também. Estes homens eram homens capacitados para irem a Antioquia e testemunharem e colaborarem com Paulo e Barnabé. Veja aqui a preocupação dos irmãos da igreja de Jerusalém. Mas parou por aí? Não. O verso 23 diz o seguinte: escrevendo o quê? Os presbíteros, os apóstolos e a igreja de Jerusalém, uma carta. Para os irmãos de onde? Antioquia, Síria, Cilícia, e dando saudações. O ato de dar saudação para alguém significa o quê? Respeito, admiração, preocupação. Além de escolher 2 homens notáveis para irem testemunharem o coração da igreja, dos irmãos, de preocupação, de admiração e respeito, era de escrever uma carta relatando tudo aquilo que havia sido decidido no concílio para tranquilizar os irmãos de Antioquia. Perceba o coração dos irmãos. Esse é o coração de uma igreja correta, que se preocupa com os irmãos, que respeita os irmãos, que estende o braço para os irmãos, que entende a dificuldade de cada irmão e respeita os irmãos. Essa é a postura da igreja. Mas então qual é o conteúdo da carta? Gostaria que os irmãos lessem para mim o verso 24. Isto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, nos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então o conteúdo da carta nós vemos aqui, do verso 24 até o 27. O conteúdo da carta diz o seguinte: queridos irmãos, irmãos de Antioquia, Sicília, Síria, o nosso respeito por vocês. Estamos aqui
escrevendo essa carta para vocês tomarem nota e ciência daquilo que foi decidido aqui no Concílio de Jerusalém. Nós sabemos que alguns homens foram até vocês para impor, para colocar coisas a mais a respeito da doutrina da salvação e para vocês serem aceitos na igreja. Estes homens foram até aí, perturbaram vocês, imporam coisas em vocês, pelo qual os presbíteros e os apóstolos não concordam com isso. Nós não concordamos com isso. Estes homens que saíram da Judéia até vocês, aqueles judeus que eram da seita dos fariseus, foram até vocês importunar, não tinham nosso aval. Eles não tinham a nossa autorização de falar no nosso nome, até porque nós não concordamos com isso. Nós não aprovamos essas práticas. Por isso nós estamos escrevendo essa carta e elegemos 2 irmãos, Silas e Judas Barsabás, homens notáveis, para irem até vocês e darem testemunho, junto com Paulo e Barnabé, que vocês já conhecem, que já estiveram aí com vocês. É óbvio, irmãos, que não está escrito dessa maneira. Eu estou contextualizando o contexto de todo o texto. E diz o seguinte aqui: Paulo e Barnabé têm exposto a vida em nome de Jesus Cristo. Então eu preciso nessa noite fazer uma pergunta para você. Você tem exposto a sua vida em nome de Jesus Cristo? Você tem exposto a sua vida no nome de Jesus Cristo? As pessoas olham para você e para mim e têm visto que nós expomos a nossa vida nas ações, nas nossas atitudes, em nome de Jesus Cristo? Ou será que eu e você temos exposto a nossa vida no nome dos colegas do nosso trabalho? Estamos iguais a eles, falando como eles, agindo como eles. Ou será que temos exposto a nossa vida, talvez no nome dos colegas de faculdade, de escola? Ou será que temos exposto a nossa vida de acordo com algum influenciador digital? Queremos a vida deles, queremos agir como eles? Ou será que temos exposto a nossa vida segundo um líder religioso, pelo qual nós oramos igual ele, falamos como ele, clamamos pelo nome do Senhor como ele? Quem eu e você temos exposto? É Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Ou é alguém que não é o Senhor? O início desse livro de Atos diz que nós fomos chamados para o quê? Sermos testemunhas de Jesus. Darmos testemunho de Jesus. Sermos parecidos com Ele. Não com alguém que não seja Jesus. Por que devemos dar testemunho de Jesus? Primeiro, porque Ele merece. Segundo, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. Porque Ele pagou um preço pelo qual nós não poderíamos pagar. Ele verteu o seu sangue na cruz para te reconciliar com Deus. Se você tem acesso a Deus, é por Jesus, por intermédio de Jesus. Somente Jesus. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Você não pagou nada por ela. A salvação é pela graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Não vem de você, é dom de Deus. Para o quê? Para que ninguém se vanglorie, como diz Efésios. Por que você não pode se vangloriar? Porque você não fez nada. Você, de fato, recebeu o Senhor. Isso é algo importantíssimo. Mas você não teve que fazer outras ações, algo a mais para
ser salvo. Porque se você tivesse que fazer algo a mais, você iria se vangloriar. Porque eu e você nos vangloriamos por tão pouco. Nós iríamos bater no peito e dizer que somos salvos por nós mesmos. Mas pelo contrário, precisamos bater no nosso peito e reconhecer que somos pecadores. E carecemos do nosso Salvador, Jesus Cristo. Que precisamos dele. Que sem ele nada podemos fazer. Mas então, continuando o texto, o verso 28 diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então eu e você não temos dúvida que toda a condução da história foi guiada e pareceu bem pelo Espírito Santo. Então foi colocado algumas coisas essenciais, não para a salvação, que a salvação já tinha sido definido, é pela graça. Mas essas coisas estão atreladas ao quê? A unidade na diversidade. Uma política de boa vizinhança entre dois povos distintos. Então, quais coisas foram colocadas pelo qual os gentios precisavam se abster? Verso 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardares. Essas 4 coisas Tiago colocou como essencial para uma boa convivência entre gentios e judeus. A primeira coisa aqui é que eles se abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. O que significa isso? Coisas sacrificadas a ídolos. Era muito comum no contexto, para nós entendermos, havia cultos pagãos, dentro de templos pagãos. Dentro do culto do templo pagão, era comum e normal eles pegarem alimentos, coisas, e dentro de um ritual sacrificarem a ídolos, a deuses e demônios. Então eles sacrificavam muitas coisas ali dentro de um culto e de um templo pagão. Principalmente aqui está se tratando de alimento. Então o que acontece aqui? Evita comer essas coisas na frente dos judeus. Então significa que pode comer essas coisas? Sim, pode. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, nós vimos semana passada, ele diz que não tem problema, desde que você não esteja dentro do templo, no culto, participando. Por quê? Porque se você fizer isso, você está sendo e está cometendo um pecado de idolatria. E Paulo ainda diz, olha, se você for no mercado, não pergunta da onde vem o alimento. Coma. Por quê? Porque o que é o ídolo comparado a um Deus grandioso? É nada. Agora, se você for comer isso na frente de um judeu, não coma. Se abstenha. Porque você vai fazer o seu irmão pecar. Então não coma. Então era muito comum naquela época alimentos que participavam de um culto para um sacrifício voltarem no balcão para serem vendidos nos mercados. Então as pessoas compravam sem saber de onde que veio. Então por isso que ele fala, não pergunta de onde vem. Coma, não tem problema. Não tem problema. Mas se você sabe e tem um judeu com você, se abstenha. Não coma. Não faça o seu irmão pecar. A segunda coisa, sangue de animais. Por que precisava se abster de sangue de animais? A lei de Moisés, isso está em Levítico e Deuteronômio, proibia comer sangue. Por quê? Porque para o judeu o sangue representa a vida. A vida do animal está no sangue, assim como a sua e a minha vida, o sangue corre nas nossas veias.
Então, ao comer o sangue, o judeu entendia que está comendo a vida. Então, não coma o sangue. Então, evita. Você pode comer na sua casa sem o judeu? Pode, não tem problema. Mas na frente do judeu não coma. Por quê? Porque você vai fazer seu irmão pecar. Aquilo que Paulo fala ainda em 1 Coríntios. Se você vai fazer seu irmão pecar, não faça. Porque se fazer, quem pecou foi você. Não permita que a sua liberdade, por saber que isso não tem problema, seja motivo de tropeço para um irmão mais fraco. Então o sangue não podia. Terceira coisa, carne de animais sufocados. Os animais que morriam com sufocamento, perdendo a respiração, eles morriam e o sangue do animal ficava represado no corpo do animal. O judeu, quando ele comia animais que eram puros, segundo a dieta, tinha um escoamento de sangue. Eles degolavam e o sangue escorria até não ter mais sangue na carne. Então, animal sufocado, onde o sangue está represado, não coma. Pode comer sem estar na presença do judeu? Pode. Mas se for na presença, não coma, para não fazer o seu irmão pecar. Agora, a quarta coisa mais importante nós precisamos falar. Das 3 primeiras coisas: alimentos sacrificados a ídolos. Segundo, sangue. Terceiro, o animal sufocado. Essas 3 coisas, podia na frente do judeu? Não. Fora, tudo bem. E a quarta coisa? Podia na frente, não podia? A quarta coisa, que é sexo ilícito, imoralidade sexual, não podia nem na frente e nem como prática de vida. Essa quarta não. Nem na frente do judeu você pode e na sua vida você também não pode. E isso serve não só naquele período, como hoje também. Porque é um pecado que fere Deus, fere o nosso Senhor. A imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual aqui, sexo ilícito, que está apresentando aqui nas Escrituras, dentro de um contexto, precisamos explicar o contexto para os irmãos entenderem. Naquela época haviam os templos pagãos, cultos pagãos, e haviam também, ali dentro dos cultos pagãos, sacerdotisas cultuais que praticavam esses sexos ilícitos no ambiente de culto para mostrar a fertilização ali da terra. Então, o gentil que não era convertido ainda, para ele era normal todas essas coisas. Mas depois que ele se converteu, recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele não tem que estar participando dessas coisas. Então, não pratiquem essas coisas. Isso estava ligado à prostituição. Então, esse daqui significa a questão aqui da imoralidade sexual. Não podia nem na frente do judeu e nem como prática de vida. As 3 primeiras coisas, sim, mas a quarta, não. Nem na frente e nem como prática de vida. É isso aqui que está sendo dito. Irmãos, antes de finalizar, eu queria dizer aos irmãos algo importante, uma aplicação que nós podemos aprender de tudo isso. Nós vemos que os apóstolos, os presbíteros, esses homens de Deus, antes de tomar qualquer decisão, quer seja na vida ou na igreja, esses homens, eles buscaram a direção do Espírito Santo. Amém. Eles oraram, eles jejuaram. E estes homens buscaram também a comunhão dos demais irmãos. Todas as ações que eu e você tomamos na nossa vida, quer seja humana, quer seja no ambiente de igreja, precisam sempre buscar a direção do Espírito Santo. Precisa ter oração antes da sua ação. Você precisa consultar o Espírito Santo.
você precisa orar ao Espírito Santo. Você precisa buscar a comunhão para achar a luz. Perceba que esses homens não tomam decisões pautadas nas suas experiências, não tomam decisões pautadas nos seus achismos, naquilo que vocês querem fazer. Na igreja, todos os serviços aqui presentes, antes de fazer qualquer coisa, comunhão, oração. Não pode ter tomadas de decisões isoladas. Não é um princípio bíblico e não é um princípio que o Espírito Santo vai achar bom. O Espírito Santo não vai estar presente nisso. Precisamos sempre orar antes de agir. Não podemos tomar ações precipitadas na ansiedade, na impulsividade. Nós precisamos aprender a sermos guiados pelo Espírito Santo, tanto na vida pessoal como na vida humana. Quando eu e você não tomamos decisões pautadas na palavra de Deus ou naquilo que parece bem para o Espírito Santo, eu e você estamos dizendo, em outras palavras, o seguinte: Espírito Santo, saia, porque eu mando. Espírito Santo, eu estou acima de você. Espírito Santo, eu que controlo a minha vida. Mas o que a Bíblia diz? O Espírito Santo, ele faz morada em nós. Ele não pode ser um inquilino. Ele tem que ser o dono da casa. Se ele tiver que arrancar, tirar coisas, ele pode, porque ele é dono. Ele não pode ser um visitante que vem e que vai embora. Por isso, irmãos, precisamos valorizar o Espírito Santo nas nossas vidas. Eu entrego a reunião para os irmãos podem fazer pequenos grupos, e amanhã nós continuamos com a exposição bíblica do verso 30 ao 35. Jesus é o nosso Senhor. Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos todos juntos novamente fazermos a leitura do texto que nós lemos e apresentamos no dia de ontem. Atos, capítulo 15, verso 22 ao 35. Vamos todos juntos fazer a leitura? Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, os têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegarmos a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais:
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardares. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Querido Senhor, essa manhã nós estamos aqui com muita alegria, porque, Senhor, podemos falar de Ti. Porque, Senhor, podemos olhar para o Senhor e para a Sua obra redentora e sabermos, Senhor, que somos salvos pela graça. Que somos salvos ao crer no Cordeiro, no Filho unigênito de Deus Pai, Jesus, que foi à cruz e se entregou voluntariamente por cada um de nós, para nos reconciliar de volta a Deus Pai. Por isso, Senhor, nosso coração se enche de gratidão, porque, Senhor, nós podemos olhar para o Senhor e sabermos que nós temos o nosso Consolador, o nosso advogado, junto ao Deus Pai, que está intercedendo por cada um de nós. Obrigado, Senhor, por ter rasgado e encravado todo escrito de dívida contrário a cada um de nós. E por isso, Senhor, nós não somos condenados, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos ensina, Senhor. Queremos aprender cada dia mais com a Tua palavra. Com a Tua palavra, Senhor, com as Escrituras. Por isso, Senhor, nos ensina, nos molda da maneira que o Senhor quer nos moldar. Senhor, damos total liberdade para o Senhor. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, então ontem nós demos continuidade ao livro de Atos, a série de estudos que temos feito, e nós vimos o capítulo 15, do verso 22 ao verso 35. Mas ontem nós iniciamos o 22 e paramos no 29. Então hoje vamos dar sequência do verso 30 ao 35 na exposição das Escrituras. Mas relembrando rapidamente, ontem nós vimos que houve dois grandes problemas, um doutrinário teológico acerca da doutrina da salvação e outro acerca dos costumes, de uma unidade na diversidade entre dois povos distintos, os judeus e os gentios. Houve-se um concílio em Jerusalém, no ano de 69 d.C., para resolver esses dois problemas. Nós vimos que houve uma solução, uma resolução para os dois problemas. Pedro foi o responsável para trazer a solução a respeito acerca da salvação, dizendo que a salvação não era Jesus mais alguma coisa que precisava ser feita, mas a salvação era somente pela graça e somente pela graça. Então ele colocou um ponto final ali. O segundo tema que precisava ser discutido e tratado era a unidade na diversidade, que era o convívio entre judeus e gentios. Então nós vemos que Tiago deu o seu parecer, e este parecer de Tiago não pode ser que não pareceu bem para mim, para você, mas pareceu bem ao Espírito Santo. Então, se pareceu bem ao Espírito Santo, parece bem para nós também. Os irmãos concordam com isso? Sim. Então, perfeito. Então, Tiago ele dá o seu parecer e acha uma solução, aonde os gentios precisavam se abster de 4 coisas. Nós tratamos deste assunto ontem. As 4 coisas pelo qual os gentios precisavam se abster. Então nós vimos ontem que foi escrito uma carta,
A igreja de Jerusalém, junto com os presbíteros, junto com os apóstolos, escreveram uma carta para os irmãos de Antioquia, os irmãos de Síria e os irmãos de Cilícia. E nós vemos que, além da carta, eles elegeram 2 homens, e não homens quaisquer, mas homens notáveis, Silas e Judas Barsabás. Então nós vemos que estes homens, eles foram até Antioquia, então entregar essa carta para os irmãos, para fazerem a leitura dos irmãos, para os irmãos entenderem aquilo que estava, o conteúdo da carta que nós também vimos ontem, trazendo a solução e a resolução destes 2 problemas. Então o verso 30, ele diz o seguinte: os que foram enviados, quem foram enviados? Paulo, Barnabé, Judas Barsabás e Silas, desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Eles se reuniram como? Em uma reunião da igreja. Eles estavam reunidos ali em uma reunião da igreja e houve então a entrega da carta, da epístola. E nós sabemos o conteúdo da epístola, dizendo, se desculpando pelo aquele mal ocorrido, da questão tanto ali da salvação, da imposição dos judeus para os gentios acerca da salvação e para que eles fossem aceitos na igreja cristã. E também acerca dos bons costumes. E diz o seguinte no verso 31: quando a leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Então aqui, amados irmãos, nós precisamos entender que essa carta, que essa epístola, não é meramente um documento escrito. Esta carta aqui é uma mensagem da graça de Deus. É uma mensagem que conforta e consola o coração dos amados irmãos de Antioquia, Síria e Sicília. Porque nós vemos que ao eles lerem essa carta, ao receberem essa graça, este documento, eles se alegraram. Então nós vemos que a mensagem da graça de Deus é uma mensagem que alegra, que conforta os corações. Porque essa mensagem tirou um grande peso que estava nas costas dos gentios. Um peso aonde eles precisavam praticar coisas na sua vida cristã, na sua jornada cristã, que não estava nas Escrituras. Eles precisavam praticar e executar coisas que era de acordo com o homem, e não de acordo com as Escrituras. Então eu chamo a sua atenção de que nós precisamos entender algo. Ali, naquele momento, o que estava sendo imposto para eles? A observação da lei e a circuncisão. Isso estava nas Escrituras? Sim, no Antigo Testamento, mas não como prática do Novo Testamento. Então, isso trazia um fardo. O próprio apóstolo Pedro falou: colocar isso nas costas dos gentios é colocar um fardo pelo qual os judeus e os pais não puderam suportar. Então, ao ler a mensagem da graça, ao ver ali que eles não precisavam seguir a dieta, que eles não precisavam se circuncidar, que eles não precisavam observar o calendário judaico como estava sendo imposto, isso tira um fardo das costas deles. Isso seria como, por exemplo, vamos pensar, cada um pense na sua vida, na sua jornada cristã. Será que eu e você, ao longo da nossa vida, nos sentimos já sobrecarregados para fazer, executar coisas que hoje nós vemos que não condiz com as Escrituras? Será que nós precisávamos seguir rituais e coisas que hoje nós olhamos para a Bíblia e falamos: isso não está nas Escrituras. Isso foi um homem que um dia disse, trouxe e eu segui.
E hoje, por você conhecer a Bíblia, não só lê-la, mas estudá-la, você enxerga que um fardo foi tirado das suas costas, que um peso foi tirado das suas costas. Por quê? Porque nós somos livres segundo a liberdade de Deus. Você não é livre para fazer o que você quer. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é você seguir a palavra de Deus. É você seguir o que está na palavra de Deus. Então estes homens foram consolados e se sentiram confortados ao ver que a mensagem da graça não é uma mensagem pelo qual você é aceito pelos seus méritos, pelo aquilo que você precisa fazer ou realizar. A mensagem da graça é que você e eu fomos aceitos apesar dos nossos deméritos. Essa é a mensagem da graça. Você não pagou nada, você não precisou fazer nada. Mesmo eu e você sem merecermos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus, afastados de Deus, inimigos de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos salvou. A sua graça nos alcançou. E por isso estamos aqui. Então essa mensagem, este documento, essa carta, trouxe conforto, trouxe consolo. E qual é o resultado disso tudo? Provando para mim e para você mais uma vez que o Espírito Santo estava. Houve alegria. Não houve aqui confusão, não houve aqui discussão, não houve aqui perguntas, mas por que agora não podemos isso ou podemos aquilo? Houve alegria. Pareceu bem ao Espírito Santo. Toda a condução dessa história pareceu bem ao Espírito Santo. Quando nós sabemos que as coisas de Deus parecem bem, traz paz, traz conforto, traz alegria. Então, continuando. Judas e Silas, que eram também profetas, aqui nós já sabemos que eles eram notáveis, homens que tinham um bom testemunho em Jerusalém. Agora nós vemos o dom desses homens aqui, o dom do Espírito Santo, esses homens também profetas. E o que esses homens fizeram aqui? Eles estavam na igreja de Antioquia como profetas, fazendo adivinhações na igreja? Fizeram adivinhações? Profetizaram acerca de prosperidade na vida das pessoas? Talvez profetizaram sobre um futuro, sobre um casamento? Não, não fizeram isso. Será que eles cobraram para trazer alguma profecia dentro da igreja? Passou o piques ali dentro? Não. O que eles fizeram? Consolar os irmãos. Com que? Muitos conselhos. E os fortalecer. Esse aqui é o papel de um profeta. Consolar. Trazer uma palavra de consolo. Fortalecer a fé dos irmãos. Com que? Com a palavra de Deus. Nenhuma profecia ela pode ser dada se não estiver à luz das Escrituras. Esses homens estavam consolando, esses homens estavam fortalecendo a fé dos irmãos, esses homens não estavam mercadejando a fé dos irmãos dentro da igreja. É triste, mas nós encontramos muitos aí fora fazendo essas coisas. Não são profetas, são falsos profetas. Então nós vemos aqui o papel destes homens. Eles ficaram um tempo na igreja, preocupados com os irmãos, fortalecendo a fé dos irmãos, aconselhando os irmãos, dando uma palavra de consolo para os irmãos, para que eles permanecessem na fé em Cristo Jesus. Mostrando para eles que a salvação é pela graça. Que Deus não aceita você pelos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Então, continuando o texto. Tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Então eles ficaram por mais tempo ali, pregando, ensinando, aconselhando os irmãos da igreja.
E após esse tempo que eles ficaram, então eles retornam para os que enviaram. Quem foi que enviou estes homens? A igreja de Jerusalém. Então, para onde eles retornam? Para Jerusalém. Então, o verso 34 diz o seguinte: mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Aqui eu chamo a sua atenção que você pode ver que na sua Bíblia ele está em colchetes esse versículo, correto? Por que está em colchetes? Porque versículos, é muito comum nós acharmos na Bíblia versículos em colchetes. Esses versículos que estão em colchetes são versículos aonde os manuscritos originais, algo mais original, esse versículo não contém na Bíblia. Então o copista, a pessoa que estava fazendo a tradução, ele colocou esse versículo para trazer mais contexto. Mas se eu e você tirarmos todos os versículos que estão em colchetes da Bíblia, não muda em nada a mensagem da Bíblia. Não muda nada a inspiração do Espírito Santo. Isso aqui foi só algo que o homem colocou para trazer mais contexto. Por quê que ele colocou isso aqui? Porque nos versos 36 em diante, que nós veremos nas próximas mensagens, a segunda viagem de Paulo não é com Barnabé, é com Silas. E se Silas estava em Jerusalém, que de Jerusalém a Antioquia é em média 380 a 400 quilômetros, como é que Paulo saiu com Silas? Então ele entendeu, eu acho que Silas ficou por ali, para trazer esse sentido. Mas há um gap de tempo ali. Então, ou seja, não muda em nada a mensagem. A segunda viagem foi com Silas. Então não mudou em nada. E se nós tirarmos esses versículos aqui de colchetes, não muda nada a mensagem das Escrituras. Isso mostra para mim e para você o quê? Que por trás das Escrituras não é uma mente humana, mas é uma mente divina. É uma mente que é inspirada pelo Espírito Santo, que foi soprado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Isso mostra para mim e para você. E diz o verso 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então Paulo e Barnabé, eles permaneceram mais tempo, demoraram mais tempo em Antioquia, congregando com os irmãos, ensinando os irmãos, pregando aos irmãos o quê? A palavra de Deus. Então, isso aqui fala comigo e com você o seguinte: a vida cristã, a jornada cristã, não é só feita de momentos bons. Talvez eu e você ficamos recordando só momentos que passamos. Só a nossa nostalgia, os nossos saudosismos. Às vezes a gente só fica pensando nas coisas boas. Mas nós precisamos entender também que a jornada cristã, numa igreja, é feita também de perseverança na palavra de Deus. Você e eu precisamos perseverar na palavra de Deus. Com o quê? Aprendendo das Escrituras. Paulo aqui e Barnabé estavam ensinando e pregando com muitos outros o que? A palavra do Senhor. Então a nossa fé, ela não é só baseada em momentos, mas também na palavra do Senhor. Nós precisamos não só ler a Bíblia, mas estudá-la. Precisamos ter uma vida de estudo na palavra de Deus, de entrega à palavra de Deus, porque só assim eu e você vamos crescer. Esses irmãos em Antioquia precisavam crescer na sua fé. Paulo e Barnabé entendem para que esses irmãos cresçam na sua fé e deixem de ser meninos espirituais, eles precisavam escutar a palavra do Senhor. Para que eu e você cresçamos e deixemos também de ser meninos espirituais, precisamos escutar a palavra do Senhor. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser aberta e precisa ser pregada. Porque precisamos aprender do nosso Senhor. E nada melhor do que aprender do nosso Senhor conhecendo a sua palavra.
gastando tempo com o Senhor, em oração, em nossa busca diária, nos entregando. Tudo que fomos fazer, nós vimos ontem, qualquer ação que fomos tomar, quer seja humano, quer seja dentro da igreja, oração, dependência do Espírito Santo e comunhão. Não tomadas de decisões isoladas. Qualquer decisão isolada que parta do que você quer, não vai parecer bem ao Espírito Santo. Não vai prosperar, não vai progredir. Pelo contrário, vai ser um fracasso. Você vai fracassar. Porque você não dependeu do Senhor, você não consultou o Espírito Santo, você não escutou as pessoas aqui, eu digo, pessoas maduras na fé, irmãos espirituais. Por isso eu e você precisamos entender a importância dos irmãos também. Perceba a importância dos irmãos Silas e Paulo, dos irmãos Silas e Barnabé, dos irmãos Judas e Barsabás. Eles estavam ali, confortando, consolando os irmãos. Ninguém é confortado e consolado por si mesmo. Nós precisamos dos irmãos, do coletivo, de congregarmos, de reunirmos, de estarmos juntos, porque se você cair, você tem outro que te levanta. Por isso é importante estarmos aqui, amados irmãos, escutando a palavra do Senhor, conhecendo do Senhor, nos fortalecendo no Senhor, que a nossa vida diária seja uma vida de entrega ao nosso Senhor. Amém. Ontem eu fiz uma pergunta para os irmãos. Será que nós temos exposto a nossa vida em nome de Jesus Cristo, como Paulo e Barnabé e estes amados irmãos? Quem será que nós estamos expondo? Nós mesmos? Alguém aí fora? Ou o nosso Senhor? Somos cristãos de sábado e domingo e de segunda a sexta somos outras coisas que não de fato cristãos? As pessoas ao longo da sua semana enxergam que você é um cristão ou só enxerga que você é de sábado e domingo porque você coloca a sua Bíblia debaixo do braço? Ou talvez pior, nem trazemos Bíblia. Precisamos, irmãos, ser cristãos verdadeiros. O Senhor não foi à cruz, não morreu naquela cruz para trazer e forjar cristãos fracos, mas sim cristãos verdadeiros, que estão todos os dias buscando o Senhor, que estão querendo expor a sua vida em nome do Senhor, que estão buscando o Senhor, que estão buscando intimidade com o Senhor, que estão buscando conhecer o Senhor, que está lendo a palavra de Deus e conhecendo Ele, para não ser enganado, como muitos. Amados irmãos, nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Precisamos depender do Senhor e viver uma vida de entrega ao Senhor. Eu vou parar por aqui e entrego a reunião para os irmãos. Os irmãos podem compartilhar, dar a sua porção e concluir a mensagem. Jesus Cristo é o nosso Senhor.